Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Irmãos, tem muita gente neste momento que foi ferida através de uma palavra. Tem muitas pessoas que teve o seu relacionamento destruído por causa de uma palavra. Tem gente neste momento que tinha uma amizade muito profunda com alguém e por causa de uma palavra essa amizade acabou. Porque, infelizmente, tem pessoas que usam a sua língua, a sua boca para ferir, para denegrir, para machucar as pessoas. Se a gente não tiver o discernimento, a gente vai acreditar em tudo que as pessoas falam. Eu costumo dizer que toda história tem três lados, a sua, a do outro e a verdade. Tem pessoas que conseguiram destruir o ministério de alguém. Tem gente que com a sua palavra feriu, irmãos, uma igreja. Contaminou os irmãos. Tem pessoas que com a sua palavra, a língua é tão felina, tão maligna, que feriu, irmãos, até mesmo parentes. Jogou um contra o outro. Tem muitas pessoas que infelizmente não guardam a sua língua, não controla a sua língua. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Nós temos que orar a Deus e pedir, Deus, coloca um anjo à porta da nossa boca. Porque a Bíblia é bem clara, ela diz alguns cujas palavras são como pontas de espada. A espada, na época, nós devemos entender, era arma usada pelos soldados. E eles usavam essa arma para ferir, para se defender. Então, aqui ele está dizendo que tem gente que quando solta a língua é para ferir os outros, é para machucar os outros, é para humilhar os outros, é rebaixar os outros. Esse tipo de palavra não vem de Deus. Porque a palavra que vem de Deus é para edificar a pessoa, levantar a pessoa, nunca humilhar. Você não vai ver Jesus humilhando ninguém com a sua fala, com a sua boca. Você não vai ver isto. Tem pessoas que a língua dela coça para falar alguma coisa contra. A melhor coisa é ficar calado. E tem gente que às vezes está debaixo de uma depressão muito grande por causa de uma fala. Alguém chegou e falou, você não vai ser nada. Alguém chegou e falou, você não tem capacidade. Você não pode. Então, quando nós damos ouvido a essas palavras, é perigoso. E o inimigo quer isso. Talvez você ouviu de alguém que você nem esperava, uma coisa que te feriu. De alguém que você pensava que ia te ajudar, te levantar, e essa palavra te machucou. Como espada profunda entrou no seu coração. Tem gente que é assim, com a boca dela provoca amargura no coração dos outros, feridas, mágoas, e não percebe. Tem gente que fala às vezes da boca para fora, então, mas pode ferir alguém. Agora tem outras que falam com intenção maligna mesmo, já é de coração mesmo, está tão envolvido pelo maligno que a fala dela é só para machucar. Infelizmente tem gente assim. Tem gente que a língua dela é para incendiar, é para ver o circo pegar fogo. Gosta de colocar lenha na fogueira. Quanto mais lenha na fogueira tiver, melhor. E fica aplaudindo depois. Aí tem pessoas que infelizmente não tem mais aquela amizade, porque alguém acreditou naquela fala mentirosa, acreditou no que aquele irmão disse, no que aquele pastor disse, no que aquele obreiro disse, no que aquele vizinho disse. Irmãos, tem muita gente que inventa mentira. E a Bíblia diz que essas pessoas separam os maiores amigos. Não acredite. Tem muita gente, irmãos, neste momento ferindo as pessoas com calúnia, mexendo com a reputação das pessoas, querendo destruir a reputação das pessoas. E isso é muito triste. O duro é quando isso acontece no meio do povo de Deus, entre os irmãos. Aí é duro. A gente não tem que denegrir a imagem de ninguém. Hoje, principalmente pela rede social,
As pessoas com a sua língua, ou ela faz um vídeo e mostra lá, ou transcreve, denigrindo a imagem de alguém. E isso é muito triste. Tem alguns que se acham juízes dos outros, que já julgam, olha que coisa, já julgam e condenam. Mas quem tem poder para fazer isso só tem um, que é Deus. Então nossa palavra tem que ser temperada com sal. A nossa palavra é para levantar as pessoas. Se for para humilhar, denigrir alguém, rebaixar alguém, humilhar alguém, não vão fazer isso. É isso que o diabo quer. Aí tem gente que está triste, deprimida, não consegue levantar por causa de uma palavra, pessoal. Aquilo machucou ela. Tem pessoas que carregam no coração uma ferida por uma palavra como ponta de espada que feriu. Mas aqui a Bíblia diz: mas a língua dos sábios é saúde. O sábio, ele tem uma boa palavra. O sábio, ele vai falar a palavra que consola, que edifica, que exorta, que levanta. Nunca para rebaixar ninguém. Irmãos, não é porque de repente vem uma palavra da boca de um pastor, por exemplo, um pregador, que é verdade. Nós devemos examinar todas as coisas e reter o que é bom. Em nome de Jesus, seja eu, seja quem for que estiver ministrando a palavra de Deus. Às vezes as pessoas têm um costume de humilhar as pessoas na frente dos outros, para mostrar quem manda. Irmãos, nós devemos levar saúde através dos nossos lábios. Nós devemos abençoar vidas, nós devemos profetizar bênçãos na vida das pessoas. Nós devemos procurar a paz, sempre levar uma palavra de paz. Se depender de nós, vamos ter paz. Não vamos levar lenha para a fogueira, para o circo pegar fogo, não. Tem um ditado que diz: quando um não quer, dois não brigam. Eu vou te dar aqui um entendimento que Deus me deu. Em Tiago capítulo 3, é conhecido o texto, mas tem umas revelações aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque muitos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, quer dizer, os navios, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. É interessante notar aqui que a pessoa, irmãos, ela consegue controlar o leme de um navio. Olha aquele bichão gigante, enorme. Ela consegue. Ela consegue pilotar um avião, um trem. Ela consegue governar, dominar os cavalos, colocando freio nas bocas, mas não consegue domar sua língua. Cuida da vida de todo mundo, mas não cuida da vida dela. Fala dos filhos dos outros, mas não cuida dos filhos dela. É fácil. Fala das igrejas dos outros, mas não cuida da igreja dela. Fala dos obreiros dos outros, mas não cuida dos obreiros dela. Fala dos vizinhos, mas não cuida dela. A gente tem que, irmãos, buscar a força em Deus e pedir a Deus para que a gente venha falar palavras saudáveis, palavras que irão abençoar. Aqui ele diz na sua palavra: assim é a língua, é como fogo dentro de uma casa, num trabalho. Pode espantar o filho, ela pode desmoralizar alguém com a palavra. Tem alguém que não consegue mais se levantar por causa de uma palavra mal dada. Outra coisa, palavra que sempre pressiona. Não. Deus não nos chamou para isso. Tem muita gente, irmãos, que quer ver o circo pegar fogo. A Bíblia está dizendo: não sou eu, a língua também é como fogo, como um mundo de iniquidade. Pessoas que querem ver o casamento de alguém pegando fogo. Quer ver o negócio da pessoa se destruindo, se desfazendo. Ela quer desmoralizar alguém.
Tem gente que fica contente em denegrir a imagem de alguém, em falar mal de alguém. Mas diz mais, versículo 6. E diz ainda, a língua está posta, versículo 5, perdão, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Tem muita gente que se gloria com a sua língua dos seus feitos. Eu fiz, sempre joga na cara. Isso é uma arrogância e uma soberba muito grande. Eu ajudei, eu estendi a mão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Diante dos homens, já ganhou seu galardão, mas não diante de Deus. Porque o que a mão esquerda faça, a direita não saiba. A gente tem que tomar cuidado para se não vangloriar, se gloriar pelos feitos. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. É tão bom fazer o bem para as pessoas. É tão bom estender as mãos para as pessoas. É tão bom você ouvir alguém e você ser usado por Deus para abençoar alguém. Mas jamais expor. Uma coisa profunda, o Espírito Santo me deu esse entendimento já há algum tempo. Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não expôs Judas. Ele só disse, um de vós há de me trair. Mas não disse o nome, ele não expôs. E a gente tem visto hoje, irmãos, alguns que se dizem pastores, e muitos pastores até conhecidos, que se acham o dono da razão, que se acham o próprio Deus, parece a quarta pessoa da Trindade. Ele acha que tem o direito de julgar as pessoas, de expor as pessoas que caíram, que erraram os seus feitos. E as pessoas se esquecem que o único que pode fazer isso é Deus. E se isso aconteceu numa denominação, é ali que tem que ser resolvido, é lá dentro, e não expor da parede para fora. Porque pode escandalizar muita gente. Muita gente. Porque quem está sabendo é do lado de dentro, mas tem gente que para ganhar seguidores, curtidas, e hoje está uma modinha, é fácil você pegar algo de alguém, né, que uma imagem negativa, algo ruim que a pessoa fez, um pecado que ela cometeu e vir detonar a pessoa. Isso dá muita curtida. Só que Deus não curte isso. O Senhor não aprova isso. Se Deus fosse falar às vezes, ou mostrar no telão os nossos pensamentos, às vezes a intenção do nosso coração. Tem muita gente que é hipócrita, por isso tome cuidado com essas pessoas, que se gloriam, que se acham mais santos do que os outros, que se acham melhores do que os outros, que pisam nos outros. Como diz aqui no versículo 1, querem ser mestres, se acham superiores, e massacram as pessoas, humilham as pessoas, ameaçam. Tem gente que com a sua língua fica ameaçando, ameaçando e ameaçando. E Deus não está nisso, pessoal. Uma certa vez, uma pessoa falou assim, eu estava num certo lugar, e o pregador falou, se você sair daqui, você está debaixo de maldição. Eu quero dizer que contra Jacó não vale encantamento. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Se uma pessoa chegar e falar assim para mim, pastor, eu estava orando a Deus, veio no meu coração, e eu quero congregar em outro lugar e tal, e eu já vim orando e Deus colocou no meu coração. Amém, vai na bênção. As pessoas precisam entender que a obra é de Deus. E as ovelhas são do Senhor, não é da denominação nem da placa da igreja. Ela pertence a Deus. As pessoas têm que estar onde elas se sintam bem. Mas as pessoas usam essas palavras negativas. Tem gente que está oprimida, está amedrontada por causa disso. E essas pessoas gostam sempre de se gloriar às custas dos outros. Precisa aprender com Jesus. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Ele diz mais, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Se a pessoa não tiver cuidado, o diabo, o inferno usa a língua dessa pessoa para inflamar, para contaminar, para destruir, para separar, para confundir, para desgraçar a vida dos outros. O diabo inflama.
E muita gente que até aceita, que gosta. Tem gente que às vezes não sabe nem o que está acontecendo, vai lá, fala alguma coisa, mas depois ela percebe que não tem nada a ver. Mas tem gente que não, tem gente que é maldosa. Só que a Bíblia diz que quem planta colhe e dá dó. A língua é como fogo. E diz mais, porque toda a natureza, tanto de bestas como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Isso é muito triste. Diz aqui a palavra que o homem ele consegue domar um leão, consegue domar os animais, mas não consegue domar a própria língua. Não tem autocontrole. A língua coça para discutir, para brigar. A língua coça. E é um mal, como diz aqui, que não pode refrear. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. A gente precisa clamar pelo Senhor. Em nome de Jesus, pedir ajuda a Deus. Porque às vezes vem vontade de falar algumas coisas. Às vezes a pessoa está até certa. Quando ela vê algo errado, a língua coça para falar. Mas será que é um momento de falar? Porque a Bíblia diz que há tempo de falar e tempo de ficar calado. Se eu falar naquele momento, vai provocar briga, confusão. A pessoa que falou está exaltada. Olha que coisa. Ela está exaltada, os ânimos estão à flor da pele. Então não é momento de eu responder, não é o momento de eu conversar. É melhor eu sair do lugar, do ambiente, abaixar a poeira. Aí sim, quando tudo estiver tranquilo, aí falar, porque a língua é inflamada pelo inferno. Ela contamina, ela joga contra o outro, ela destrói, ela incendeia. Quando a gente vê aí as matas pegando fogo, é muito triste. A língua é como fogo. Nós devemos orar a Deus e pedir, Senhor, que da nossa boca saia só bênçãos, só coisas boas. Porque se a gente for falar alguma coisa e vai provocar discórdia, confusão, briga, é melhor a gente não falar nada. Em nome de Jesus. A gente tem que esperar. Esperar o mover de Deus, a direção de Deus. Deus vai dar sabedoria. E diz também que a língua está cheia de peçonha mortal. Peçonha aqui está falando no sentido da áspide, da serpente, da cobra. Quando a bichinha solta o veneno dela, misericórdia. Tem gente que, quando era ferido de espada na época, alguns até morriam, outros ficavam feridos. Quantas pessoas que não conseguem mais se levantar por causa da peçonha mortal que saiu da língua da pessoa. Aquele veneno, a pessoa envenenou aquela pessoa. Envenenou a reputação dela. Fica falando dela para os outros. Fica criticando ela pelas costas. Fica difamando ela. Eu quero dizer para você que quem te justifica é Deus. É o Senhor que vai te justificar. Em nome de Jesus. Não entre no jogo do inferno. Porque a língua, ela é inflamada pelo inferno. Deixa que Deus inflame nossa língua. Para que a nossa língua, a nossa palavra saia como fogo, mas o fogo divino. Para curar, para libertar. Em nome de Jesus. O fogo de Deus é diferente do fogo do inferno. O fogo de Deus purifica, santifica, incendeia, dá vigor, dá força. Não destrói, levanta, é diferente. A coluna de fogo lá no deserto protege. Essa língua que nós devemos ter, a língua do Espírito de Deus, em nome de Jesus. E diz mais, com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tem gente que está diante de Deus adorando, buscando. Eu te amo, Deus, eu não sei viver sem ti, canta até louvores. Mas bendiz a Deus, mas amaldiçoa os homens, humilha as pessoas, denigra a imagem das pessoas.
Como que a pessoa pode falar que ama a Deus a quem não vê e não ama o seu próximo, o seu irmão a quem vê? Nós devemos ter um coração puro e sincero. Nós temos que bendizer a Deus, adorar a Deus e abençoar os homens e não amaldiçoá-los. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a pessoa ela amaldiçoa alguém, irmãos, e eu já vi casos de pastor querer amaldiçoar uma pessoa. Está amaldiçoado o seu negócio em nome de Jesus, porque não fez o que ele quis, ou porque a pessoa pisou na bola. Você está amaldiçoado, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Tem gente que é menino, não tem entendimento, se deixa se levar. Mas o espiritual ele tem entendimento e discernimento. E ele sabe que aquelas palavras não podem contra ele, porque a bênção é maior que a maldição. Em nome de Jesus. Não fique preocupado se de repente, como os fariseus estavam lá adorando a Deus, dizem que jejuavam, mas chamavam Jesus de endemoniado. Falavam que Jesus tinha demônio. Falavam que Jesus se misturava com os pecadores, andava com os pecadores. Chamavam Jesus de comilão. Os fariseus adoravam o Senhor, mas amaldiçoavam Jesus. E quando você vê isso acontecendo, isso é muito triste. A pessoa se diz de Deus, prega a palavra de Deus, mas amaldiçoa o seu próximo, o seu colega de ministério, amaldiçoa o membro de outro ministério, amaldiçoa alguém no meio cristão. Tem que abençoar. Ninguém é perfeito, perfeito só o Senhor. Só Ele. Em nome de Jesus. Não vamos entrar nesse joguinho e denegrir ministérios. Deus levantou a igreja dele, não é nossa. Se a pessoa está fazendo algo errado na instituição, não é a instituição que é culpada, é a pessoa. Jesus teve 12, um era Judas. Agora, por causa disso, Jesus foi culpado de tudo aquilo? Não. Deus não tem culpa de nada disso. E o diabo quer que a gente inflame, que a gente detone, que a gente fala mal. Imagine eu, de repente, criticar um outro ministério, começar a difamar o pregador. Mas e as pessoas que estão lá? E as pessoas que Deus iria levar para lá? A obra é de Deus. Deus tem as pessoas certas para cada lugar. Deus sabe o que faz. Deus não se enganou. Deus sabe quem vai ficar, quem vai permanecer, quem vai para outro lugar. Deus sabe, a obra é dele. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 13, quando os profetas, os mestres estavam orando. Entre eles estava Paulo e Barnabé. Estavam ali muito bem e de repente Deus fala, o Espírito Santo, separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E Deus o separou. Não importa. Eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas ouvindo a palavra, adorando a Deus, independente da placa, irmãos, desde que pregue a verdade. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não provocar escândalos e destruir a reputação de um ministério ou de uma igreja. Não cabe a gente. Você não concordar é uma coisa, mas você denegrir, não. A obra não é nossa. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Então nós temos que bendizer e adorar a Deus, mas abençoar os irmãos, mesmo aqueles que nos perseguem, como diz a palavra. Em Romanos 12 diz, abençoais e não amaldiçoeis. É o que nós temos que fazer. Mas pastor, me amaldiçoam, fala mal de mim, faça a diferença. Bendizer os que vos maldizem. Fala bem, só fala bem. Em nome de Jesus, a Deus abençoe. Não entra nesse joguinho, não perca a sua paz e a sua bênção. Porque às vezes isso atrapalha a pessoa de receber a bênção que ela tanto deseja por causa disso. Às vezes ela tem toda a fé no mundo, do mundo, mas se deixa se levar pelas circunstâncias de uma palavra como ponta de espada. Não deixe ferir seu coração, não. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Coloque na mão de Deus, interceda. Ele diz mais ainda, porventura, olha que coisa forte, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Uma fonte de água não pode produzir água doce
ou água amarga. Ei, sabe o que ele está querendo dizer aqui para nós? Verifica a fonte. Vê se essa fonte vem de Jesus. Porque a fonte de Jesus, a água que ele dá, a Bíblia diz que faz jorrar para a vida eterna. Agora, se for uma outra fonte amarga, vai gerar conflito, briga, discussão. O inimigo quer isso. Deus usa a nossa boca, mas Satanás também quer usar. Não vamos permitir. Pedro, no momento, ele falou, tu és o Filho de Deus. Em outro momento, ele falou, não faça isso. E Jesus repreende ele. Para trás de mim, Satanás. Ele tinha sido usado por Deus. A boca dele foi usada por Deus. Depois pelo Satanás. A gente tem que discernir a fonte. Não é porque a pessoa está pregando a palavra de Deus que a pessoa vai acreditar em tudo. Examine e vê. Nós temos que ser como os bereanos. Examinar as Escrituras e ver se está de acordo. Em nome de Jesus Cristo. Porque tem muita fonte que é uma fonte amarga, venenosa e contaminada. E se essa fonte, a pessoa beber dela, ela pode se perder, pode se desviar, criar uma doutrina do homem, uma doutrina maligna. Mas a fonte de Deus é diferente. Jesus falou para a mulher samaritana, aquele que beber desta água vai continuar tendo sede, mas a água que eu lhe der, nunca mais a pessoa terá sede, porque se fará nela uma fonte a jorrar, se fará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. A Bíblia diz que no último dia da festa, Jesus se levantou e disse, aquele que tem sede, vem a mim beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele estava falando do Espírito Santo. A água, a fonte é diferente. Quando a pessoa fala, inspirada por Deus, a pessoa se alegra, sente a presença de Deus, é edificada, consolada, fortalecida, levantada. Mas quando a língua é inflamada pelo inferno, é humilhação, é desprezo, incendeia, destrói e faz um monte de coisa terrível. Como nós vimos em Provérbios 12, 18, tem muita língua que é como ponta de espada. Tem muita gente ferindo e machucando. Mas a língua do sábio é saúde. E essa língua Deus dá para a gente. Se a gente pedir sabedoria, pedir para Ele colocar a palavra certa na nossa boca, Ele vai colocar. Então, guarde o seu coração. Em nome de Jesus. E beba da fonte, que é Cristo. Eu quero fazer uma oração nesta hora. Se você puder fechar os teus olhos, fecha aí que o poder de Deus vai te alcançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu peço a Ti que neste momento o Senhor desse uma unção muito especial. Que o Teu poder, meu Deus, venha destruir tudo aquilo que é contrário à Tua palavra. Tem alguém neste momento que está assistindo essa live que está com dor, Deus. Que está doente, que está com gripe, que está enferma. Tem gente que está com o corpo tremendo, Deus. Está com os nervos abalados. Tem gente com problemas nos olhos seríssimos. Problema de hérnia, de câncer. Problema na próstata. Pessoas com problema seríssimo de respiração, com problema no pulmão, no coração, no esôfago, no estômago, no intestino, no canal do reto, na bexiga. Essa infecção urinária. Essa pessoa que está com má circulação, que está com artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Essa pessoa que está com mioma, com hemorragia. Deus, eu não sei qual o problema que essa pessoa está enfrentando de saúde. Talvez com o emocional abalado. Mas que o teu poder desça agora sobre esta pessoa. Que a tua unção venha despedaçar todo o jugo. Essa pessoa que está com depressão, Deus, e não consegue se levantar. Em nome de Jesus, Pai, toca nela agora. Eu vou usar o teu nome que está acima de todo nome. Onde todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E em nome de Jesus, espírito maligno, espírito de enfermidade, de doença, vírus, coronavírus,
seja qual for a doença, a enfermidade, a dor, eu ordeno que saia. Esse peso na nuca, esse peso no corpo. Todo espírito, toda doença espiritual, todo mal nesse corpo, em cada órgão desse corpo, eu ordeno que saia em nome de Jesus. E essa mágoa do inferno, esse mal do inferno, vai embora. Eu te ordeno, saia com essa opressão satânica e maligna, essa opressão diabólica na vida desta pessoa. Você que faz essa pessoa ver voz, ver vulto, perturba a vida dela, saia da vida dela, saia da casa dela, saia da família dela, todo mal, toda amarração profissional, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, confirma o milagre, confirma a palavra, confirma a bênção. Que haja renovo e restauração na vida desta pessoa. Que ela seja abençoada e agraciada. Em nome de Jesus. E eu te peço, dê sabedoria ao teu povo. E ajude essa pessoa a falar no tempo certo e na hora certa. Porque a tua palavra diz, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Que o Senhor abençoe a casa, a família. Pai querido, dirige o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.